Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Crono, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ouroboros. E, antes de mais nada, a Duquesa está melhorando dos sintomas da doença que ela tinha. Ela ainda precisa fazer uma cirurgia de castração para se livrar da piometra. Mas a princesa da combinância é bem forte, afinal ela é uma mistura de Pitbull com Terrier. E sim, o Duque William é um Pinscher. E os filhos dele são Pinschers Bulls Terriers. O General Brigadeiro é um Pinscher Bull Terrier. Assim como a Chocolate, a Nutella, como é o nome que deram pro outro? Tem o Otto e tem o... esqueci o nome do último filhote. Mas eu visito ele qualquer dia desse. Então, aqueles que estão ajudando na campanha, muito obrigado. Eu agradeço vocês profundamente. Aqueles que puderem ajudar, ainda estou aqui recolhendo, neste caso, Pix. Se vocês quiserem mandar de alguma outra forma, valeu. Se você eu quero ajudar me inscrevendo, deixando um like, valeu. E tá tudo válido. Eu quero fazer uma oração, quero pedir a Deus, quero pedir a minha religião, ok, tá valendo também. Tudo aquilo que for bom e positivo está válido. Eu agradeço a todos vocês, aos inscritos, aos apoiadores. E vamos para este vídeo aqui, porque o nosso querido amigo Júlio César, nosso pequeno Miliodas, fez mais 3 vídeos tentando refutar a nossa pequena discussão sobre céu, sistema solar, poder, nível, isso, aquilo. Vamos ver o que ele preparou pra gente. E assim, todo respeito, carinho, e vambora. Porque receber conteúdo é bom, eu gosto disso, eu gosto do contraditório. Então vamos ver o contraditório e aí eu vou explicando o que der pra explicar em cima disso. Então valeu, pessoal, bora pro vídeo. Esses scans eu tirei, especificamente do guia Dragon Ball Landmark, mas parece que foi um erro do leitor traduzir. Na tradução verdadeira, fala que frieza poderia destruir planetas, também me confundi ao falar que o céu destruiu estrelas em sua autodestruição, mas isso poderia ser muitos fragmentos da explosão, não estrelas. Sim, cometi alguns erros, mas isso não significa que anula meu argumento por completo. Cronos, você mesmo disse que é algo óbvio, mas muita gente usa a desculpa do núcleo para nerfar os feitos planetários de Dragon Ball. Eu só argumentei que, mesmo sem um núcleo, um planeta pode durar um bom tempo, pois não devemos associar os feitos que destroem um planeta instantaneamente a simplesmente a falácia do núcleo. Sobre a fala de Aquinhoa, não são hipérboles. Vou colocar a imagem para todos verem. Aquinhoa possui uma posição dura com as palavras e não gosta de perder tempo com palavras desnecessárias. Essa fala normalmente 99% do fandom interpreta que Aquinhoa não gosta de hipérboles, entre aspas. Eu provo que céu não tá aqui. Deixa eu explicar uma coisa. 90% da fã interpreta que ele não gosta de hipérbole. Isso é falácia. Vou explicar isso para vocês entenderem. A hipérbole é justamente para diminuir o número de palavras para você definir alguma coisa exageradamente. Porque ao invés de você dizer, olha, eu estou demasiadamente com uma fome um pouco acima do normal, você diz, eu estou morrendo de fome. E aí você entende que o cara está com muita fome. E isso é mais rápido que você descrever o nível de fome detalhadamente. Você resume tudo isso a um exagero. Isso é uma hipérbole. É um exagero para que dê ênfase àquilo. Isso é hipérbole, é um exagero. É o cara que diz pra você que, olha, eu esperei... Cara, tô aqui esperando há horas e, na verdade, o cara tá aqui há 10, 15 minutos esperando. É uma hipérbole. Ou como diz, a sua mãe pode chegar pra você e falar, Júlio, eu já te falei 1 milhão de vezes pra você não deixar a toalha molhada em cima da cama. E não, ela não falou 1 milhão de vezes, literalmente. É uma hipérbole. Porque é mais fácil ela falar isso do que ela te dizer, olha, eu te disse ontem, hoje, vou ter que falar amanhã, depois e depois e depois de amanhã. Não, ela resume isso a 1 milhão de vezes. E não é 1 milhão de vezes literal, é uma hipérbole. Ou seja, essa história de que
o Akira odeia hipérbole porque ele gosta de ser mais sucinto, não perder tempo com palavras, é justamente por isso que ele vai fazer o uso das palavras mais simples, das expressões mais fáceis, o que num contexto geral são hipérboles. A hipérbole é um exagero, ela não é uma complicação, é uma descomplicação. Vocês que estão lendo o mangá não conseguirem diferenciar hipérbole de literal, esse é um problema de vocês e não do autor. Entendam isso, a mesma coisa vai valer para qualquer obra. Vai valer para Dragon Ball, como vai valer para Baki, como vai valer para, sei lá, Dungeon Dragons, como vai valer para quem gosta de Saint Seiya. Ah, vai ter hipérbole em Saint Seiya? Vai ter bastante até. Até exageradamente exagerado. O exagerado jogado aos seus pés, eu sou sempre exagerado, né? Então, é muito comum você diminuir uma coisa para uma frase simples. Como eu dei nos exemplos anteriores, só para você entender. Não ficar falando muito sobre coisas inúteis, não perder tempo, não significa que ele não vai gostar de uma figura de linguagem. Porque o autor não explica a figura de linguagem. É você que tem que entender a porcaria da figura de linguagem. E, de fato, aqui ele não gosta de explicar quase nada. Uma ou outra coisa ele vai detalhar mais a fundo. O que faz Dragon Ball em alguns momentos parecer um pouco raso. Mas informação textual e hipérbole são duas coisas diferentes. Justamente porque a informação textual hipérbole é um texto muito resumido sobre alguma outra coisa, porque ele usa um exagero para não ter que explicar isso mais a fundo. E não significa que tudo que aquilo ele disser é hipérbole. Também não significa que ele não usa. Significa que ele prefere ser mais simples. Hipérbole é uma das figuras de linguagens mais simplórias que existem. Então é isso. A Quinhua não gosta de hipérboles, entre aspas. Eu provo que Cell não ter o nível sistema solar não faz sentido com a obra. Você disse que, se não tem poder de luta PDL para destruir o sistema solar, provavelmente viria da afirmação de que precisa de 10.000 para destruir um planeta, sendo que essa afirmação se refere a planeta em geral, tanto planetas pequenos quanto planetas grandes. Errado. Essa afirmação não vale para o planeta geral, porque muito diferente de Mercúrio é Júpiter. Mercúrio, Júpiter. Mercúrio, Júpiter. Tanto que isso não vai valer praticamente para nada, porque cada composição de planeta, não só falando de massa, mas também de volume, capacidade de resistência, vai variar muito de planeta para planeta. Com 10.000 de poder, se você destrói um planeta como Marte, como Mercúrio, Vênus, Terra, não é a mesma coisa para um supergigante gasoso. É completamente diferente. Tanto que na obra, até o momento, não vimos em nenhum momento de Dragon Ball um supergigante gasoso, ou um gigante gasoso normal mesmo, ser destruído, assim. Por que não? Porque são planetas que são puta difíceis de destruir. Na verdade, você não tem destruição de estrela, você não tem destruição de galáxias, você não tem, dentro do cânone, tá? Filme do Broly, onde você começa com uma história estranha da Galáxia do Sul, isso no filler de Dragon Ball Z, lá, o primeiro Broly. Além de ser completamente incoerente de ele destruir a galáxia, mas ainda tem planeta, ainda tem estrela, ainda tem, tipo... Ele destruiu a galáxia, mas sobrou? É que, na verdade, a expressão do filme, se eu não me engano, ele destruiu quase que toda a Galáxia do Sul. Mas não foi a galáxia inteira. E não foi de uma vez só. Isso num filme que não é nem pra fazer sentido com o cânone da obra, porque ele não se encaixa dentro do cânone da obra, sabe? Ah, mas... Não é. Não. O Broly do Z não existe dentro do cânone. O Broly do Super, sim. Tanto que para isso ele criou uma nova história, uma nova interpretação de quem era e como era o poder do lendário Super Saiyajin, que no caso é o Broly. Aí você teve a forma Ikari, a forma de lendário Super Saiyajin de cabelo verde, né, que a gente já acostumou a ver em Dragon Ball Super, inclusive não apenas no filme, mas já também aparecendo no mangá. Então, canonicamente, esse é o Broly. E como eu estava dizendo, não há menção de destruição desses corpos na obra até o momento. Há menção de apagamento. O Zeno apaga o universo inteiro, ok. Outro 2, 3, 4 universos
Ok. Mas... por que 10 mil não vai valer para um planeta maior? Porque é completamente diferente. É a mesma coisa que eu dizer assim: olha, com uma granada eu destruo um carro. Qual carro? Um Fusca? Com uma granada eu destruo um Fusca. Com uma granada eu vou destruir uma Land Rover blindada? Não vou destruir. Com uma granada eu vou destruir completamente um caminhão cegonha com vários carros dentro? Se eu jogar uma granada na traseira do caminhão, eu destruo todo o resto? Não. Se eu explodir uma granada no meio ali, onde está ali, vai destruir todo o caminhão? Provavelmente não. Entenda que o nível de poder vai ter que variar automaticamente para ele destruir o nível de poder diferente. E é por isso que quando eu estou falando de... quando eu fiz o vídeo falando sobre destruição daquela história da gente usar tier, de não sei o que, e aí eu entro inicialmente no nível parede, e eu explico isso bem nesse vídeo, o nível parede, aí eu dou 3 exemplos de nível parede. Se parede tem 3 exemplos, quem dirá planeta? Planeta tem uma variação absurda. E ainda vou citar, por exemplo, nos exemplos de como tier, você falar isso num geral, um ponto para um geral vai valer para todos, não faz sentido nenhum. Um bairro tem o tamanho de um município grande. Assim como um bairro lá em Salvador, Bahia, tem o tamanho de Jandira, que é uma cidade grande em São Paulo. Fica dentro da região metropolitana de São Paulo, da Grande São Paulo. Mas é um pouco mais mas ainda é uma cidade absurda, né? Vocês terem ideia, tem centenas de fábricas lá, inclusive eu já trabalhei em fábricas lá. Tem, assim, bairros e bairros, é colossal. Só que um único bairro de Salvador tem quase o tamanho de Jandira, perdendo por 1 ou 2 quilômetros. Então, o exemplo vai variar. Se o exemplo está variando, o foco de destruição aqui está variando, esse poder vai precisar aumentar para pegar uma coisa maior. Simples assim. Vocês julgarem a informação como genérica não muda o fato de que a informação é genérica e nem sempre ela vai estar valendo para todas as coisas. Até porque as outras coisas vão variar bastante. Então calma lá. Como Júpiter. Sim, eu sei o que é um planeta grande, mas uso métodos diferentes dos seus para escalar os personagens. Seria o sistema de níveis. Nível planetário se encaixaria no nível 5 bytes é nível planeta pequeno, personagens capazes de destruir um planeta maior que a Lua, mas ainda menor que a Terra. Nível planetário, capazes de destruir um planeta comparável à Terra. Nível planeta grande, capaz de destruir planetas gasosos como Júpiter, Vegeta da saga. Saiyajin é nível planeta grande ou até um pouco superior. Mestre Kami foi descrito com um poder planetário capaz de destruir astros. Consistente, pois seu feito de destruir a Lua foi calculado como nível planetário. O ataque foi tão forte que mandou fragmentos da Lua para a Terra em segundos. Foi descrito que o ataque do Tenshinhan seria capaz de dividir o planeta em 2. Até mostra como o ataque poderia afetar o planeta. O Kamehameha do Goku foi descrito como sendo capaz de destruir um planeta. E Piccolo velho resiste um Kamehameha que deveria ser planetário. Piccolo, após ficar jovem e recuperar seus poderes, afirmam que pode destruir o planeta em um piscar de olhos. Isso também fica bem claro no mangá em japonês, afirmando claramente que o personagem pode destruir o mundo. Na tradução brasileira e na versão em inglês, disse que Majin Buu destruiu centenas de planetas em poucos anos. Porém, na tradução original japonesa, é mencionado que Majin Buu transformou centenas de estrelas em estrelas mortas. Vegeta comenta que os Saiyajins faziam o mesmo, ou seja, os... Aí que tá. Eu vou refutar a tradução oficial que veio do japonês pro inglês, pro português, traduzida por pessoas que são pagas, corrigidas e avaliadas pelos próprios produtores japoneses? Não. Foram eles que colocaram. Eles sob a supervisão de Akira Toriyama.
eu não vou falar que eu manjo de japonês mais do que esses caras. E eu muito menos vou dizer que o Google Tradutor usado por uma pessoa sem a capacidade interpretativa e conhecimento linguístico do japonês, eu não vou chegar para você e dizer, não, o cara que traduziu, que foi pago, que foi contratado pela Shueisha, pela Jump, para fazer a tradução, eu sei mais do que... Não sei, e eu duvido que você tenha esse cacife aí, cara. Lamento, mas os caras são profissionais. A gente tá debatendo uma coisa que, assim, os caras já... A informação oficial é aquela. E aí, assim, a tradução original vai valer mais do que a sua interpretação. Até porque, no seu próprio vídeo, tem comentário falando, olha, aquele kanji também se aplica a planeta. Se o tradutor oficial, contratado, pago, que deve ter ganhado uma grana pesadinha para fazer esse tipo de serviço que não é fácil, falou que é uma coisa, eu, como leigo, como você também é, porque nós sabemos que você não é um ávido leitor japonês, não é a gente que vai cantar de galo aqui. A tradução oficial conta a sua interpretação. A tradução oficial é uma coisa, a sua interpretação é outra. A tradução oficial pesa mais. E nesse caso, de fato, quando ele cita que o Kid Buu destruiu vários planetas em poucos anos, ele ainda deixa uma informação muito relevante. Ele não fez isso de uma vez, ele demorou anos para destruir vários planetas. Se o Buu tivesse a capacidade de destruir galáxias, centenas de planetas aconteceriam em 2 galáxias. Mas não é o caso. Entendeu? Vamos supor que assim, eu sei que você concorda com isso, que o Cell tem esse nível e o Buu tem esse nível, seja o Kid Buu, o Super Buu, ou até o Buu gordo. É muito mais forte do que o Cell. Se esse cara, se a versão dele, que muitos até interpretam como a mais poderosa dos Majin Buu, que é um erro, porque na verdade o Kid Buu não é a mais poderosa, mas na verdade é uma das que é a mais malvada. Se ele não tinha capacidade de destruir galáxias, sistema solar, pelo menos, fosse sistema solar, ele já começava com 8, ia para outro, vai mais 8, mais 12, e assim, demorar anos para fazer isso. Anos! E a gente tá falando de um personagem que tem teletransporte. Fica complicado. Entendeu? Que no próprio nível de poder da hierarquia que você falou que tava montando, que não faz sentido, a sua interpretação acaba não fazendo sentido, porque o Kid Buu é muito mais forte do que o Cell. Os Saiyajins poderiam destruir uma estrela. Bom, essa foi a parte 1 do vídeo do Júlio. Ele fez 2, 3 partes, mas vamos reagir tudo de uma vez, só numa tacada só. Só entendendo o que ele colocou até agora. Ele mostrou que de fato ele errou alguns pensamentos, como se houvesse mais estrelas e planetas lá no outro mundo onde foi que o céu explodiu, e como se aqueles brilhos não são estrelas de fato. E como isso já foi muito bem refutado, 10k de poder não explode todo qualquer planeta. E mesmo na escala de Tier, a escala de Tier não faz sentido, porque Júpiter, que é um planeta gasoso grande, colossal comparado à Terra, é um planeta pequeno comparado a outros planetas. Então, assim, planeta, não é. Da mesma forma que qualquer coisa não é qualquer coisa. Como diz o nosso brasileirismo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Duas não são todas iguais. Uma lua diferente da lua, que é diferente de outra lua, então também não vai bater. Então esse tipo de comparação não serve para análise séria. Assim, para uma análise superficial, se eu for considerar por cima, serve. Mais ou menos, né? Não vai fazer sentido às vezes. Como não faz se eu for usar da forma que o Júlio usou. Não vai fazer. Mas, assim, o vídeo dele ficou bem melhor do que era os vídeos anteriores. Está mais explicado, está mais detalhado, mais pausado. Ficou legal, parabéns. Vamos ver a segunda parte agora. Vamos usar o mínimo. Se um Vegeta da saga Saiyajin pode destruir Júpiter,
O Sol é aproximadamente 10 vezes maior que Júpiter. Frieza é mais forte que o Vegeta, muito mais que apenas 10 vezes, sendo consistente com a escala do poder de Frieza, que pode destruir estrelas. E o que você falou que a tradução é fake, e só diz que ele pode destruir um planeta. Tanto o Google quanto inteligências artificiais mais avançadas traduzem que Frieza pode destruir estrelas. Vou deixar passando na tela as scans. Até a nossa tradução fala que Frieza pode destruir passando na... Aí que entra aquilo que você acabou de dizer no vídeo, antes de eu voltar. Tradutor oficial, inteligência artificial. A inteligência artificial, para interpretar outras línguas, ainda mais mandarim, coreano e japonês, é uma bosta. Sabe por quê? Porque o kanji dentro do japonês, e olha que eu não sou grande estudioso em japonês, tem significado que é interpretativo conforme é dito em sua frase, o que se encaixa melhor dentro do contexto. Tanto que, dependendo do kanji, ele vai ter inúmeras interpretações com inúmeros significados, mesmo sendo usado, sabe? É o mesmo kanji, mas ele vai significar coisas diferentes em lugares diferentes. Então, para uma inteligência artificial ter a interpretação de um ser humano conhecedor da língua, um ser humano nativo, é complicado. Normalmente não acontece. É por isso que ele falha. E é por isso que não faça a prova de inglês utilizando a inteligência artificial, porque provavelmente vai dar ruim em algum ponto. Eu que trabalho com outras línguas, eu trabalho com inglês, trabalho com espanhol e eventualmente vem alguma bucha, às vezes eu vejo como a tradução dá umas cagadas, assim. E é por isso que normalmente eu não consigo usar o IA para traduzir e colocar legenda nos meus vídeos. Por quê? Porque fica cagado pra cacete. Do inglês fica cagado. E olha que normalmente a inteligência artificial ela é feita em inglês. Então ela já era. Ela seria mais ou menos nativa do inglês. E se do inglês já fica cagado para traduzir pro português, porque ela não é nativa do português, imagina do japonês para trazer pro português, e sendo o japonês uma das línguas mais complicadas para você interpretar o sentido dos kanjis. Isso quando é kanji, né? Fora que existe o katakana, kanji, não sei o que, e vai variando pra cacete. Então, não. E nesse caso, o kanji que algumas inteligências artificiais traduzem como estrela, na verdade ele pode ser utilizado para corpo celeste. E dentro da descrição, onde o oficial tradutor do japonês para o inglês, para o espanhol, para o francês, para o português, afirmou em todas as outras línguas que era planeta. Tu quer me forçar que só para os japoneses é estrela? Nenhum japonês interpretou como estrela, só a inteligência artificial. Aí o Google usou a inteligência artificial. Você acha que tem um cara ali atrás digitando enquanto você coloca, traduz para mim? Não, é o mesmo sistema, é o mesmo sistema. Então, não. Esse kanji não vai significar estrela aí, até porque ele também serve para corpo celestial ou corpo brilhante. Corpo brilhoso, mas não necessariamente corpo iluminado ou luminoso. Vai variar. A diferença é que o corpo luminoso é um corpo que emite luz própria, e corpo iluminado é um corpo que recebe luz de um corpo luminoso. Quer dizer, no caso, o planeta. E dentro só dessa pequena interpretação a gente já tem várias ramificações diferentes. Então, não. E, como eu disse, eu não sou ninguém para refutar o tradutor oficial, o cara que foi contratado pelos japoneses para traduzir de japonês para outras línguas. Ele que fez. Ele, o oficial que fez. Um japonês falou que não, isso aqui é planeta. Ou você acha que eles pegaram o mangá e falaram assim, não, vamos traduzir aí pro inglês, a gente chama um americano que não entende nada de japonês. Não foi assim que aconteceu. É um trabalho pago e supervisionado pelo próprio Toriyama, que foi supervisionado pelo próprio Toriyama, porque esse mangá é muito antigo. Então, nem vale a pena discutir isso aqui. E um detalhe, o Vegeta destruir um planeta é uma coisa. E assim, você comparar o tamanho, você está falando de tamanho do quê? De volume ou está falando de massa?
Volume e massa vai influenciar de maneiras diferentes. Porque a massa não necessariamente significa que alguma coisa é mais resistente do que outra. Eu também explico isso sobre Tyr. Um objeto com uma massa absurda pode ser capaz de se fragmentar com um ataque que jamais faria nada em um outro objeto cuja massa é menor, o volume é menor, mas o volume se mantém e se deforma e absorve aquela energia usada contra ele. Como é o caso de planetas gasosos, estrelas, corpos que não são rochosos. E é esse um dos problemas mais fodas de você tentar destruir um planeta gasoso. Ele é gás. É como eu disser pra você assim, não, então eu vou dar um soco no ar e ele vai explodir toda a atmosfera. Cara, a energia seria muito maior do que é necessário para você atingir a Terra e rachá-la no meio. Por quê? Porque a atmosfera vai simplesmente absorver essa energia e se dispersar ela para algum lugar. Já a Terra, não, vai depender do volume. Então, volume, massa, é tudo são variantes que você tem que considerar. E é por isso que nós temos dificuldades, por exemplo, para destruir um asteroide rochoso se a rocha dele for extremamente porosa. Se ela for uma rocha extremamente porosa e volumosa, onde qual o impacto vai se dispersar pela própria rocha e ela não vai se destruir, já é foda, sabe? Isso falando de curiosidade sobre o nosso programa de defesa espacial, né? Já que tem um objeto interestelar rondando o sistema solar neste exato momento, preocupando alguns, animando outros, mas que não vai bater na Terra, gente. Relaxa, ele só é estranho. Na tela as scans. Até a nossa tradução fala que frieza pode destruir planetas, no plural. E a tradução gringa fala a mesma coisa, que pode destruir planetas no plural. É engraçado que a... Ué, pode. O Kuririn pode destruir planetas. Não significa que seja de uma vez. Mas é planetas no plural. Se eu, vamos supor, eu pegar o Kuririn da saga Cell, que já era muito mais poderoso do que o Piccolo Daimao, se ele lança um Kamehameha aqui e lança uma outra rajada de poder igualmente poderosa para lá, e ele pega em dois planetas diferentes, tudo bem que ele não precisa lançar ao mesmo tempo. Ele destruiu planetas, tá no plural. Significa que ele pode explodir os dois planetas com um ataque só, são nesses planetas de direções diferentes? Já não dá. Esse é um outro problema. Tradução de que frieza pode destruir um planeta saiu em todo lugar, mesmo que isso fosse verdade. O mangá saiu para o mundo todo e possui erros de tradução. O anime não saiu para o mundo todo e também possui erros de tradução. As guias não saíram para o mundo todo e tem erros de tradução. Que as guias nem não saíram traduzidas para o mundo todo. Os guias em geral saíram em japonês e fãs tentaram traduzir. Tanto que você tentar achar um guia traduzido oficialmente em PTBR, você não vai achar. Oficialmente traduzido, vindo do Japão, traduzido em português brasileiro, você não vai achar. Talvez, com muita sorte, você ache inglês ou espanhol. Mas aí a maioria das scans que você vê por aí é tradução de fã. Então vai ter erro pra caralho. Agora você dizer que não, a obra, os tradutores do mangá, oficiais pagos pelo dinheiro da Jump, da Shueisha, eles estavam errados, eu estou certo. E eu não tenho coragem de falar uma merda dessa. É um absurdo. Eu não leio japonês, eu não estou estudando linguística para saber exatamente o que está escrito em japonês. Não tem erro. Dizer que o autor errou, a tradução está errada, é complicado. A tradução sai errada quando ela é feita por fãs. E que é um exemplo foda de como uma tradução pode sair muito errada quando é feita por fã. Quando a gente pega a tradução daquela entrevista onde diz que o gás viajou através do universo até chegar ao Goku. E aí os caras traduzindo literalmente por todo o universo, como se ele tivesse saído do ponto A, do começo do universo, até o ponto B, no final do universo, onde seria o planeta Luiz e o planeta do Cereal. Não.
Porque, inclusive, quando você joga em japonês, ele cita que é através do espaço, do universo, no sentido de espaço. E não como se ele estivesse cruzando todos os quilômetros e a extensão do universo, porque não é isso que o mangá diz, nem é isso que a tradução da reportagem diz. E olha que dá pra você traduzir isso do japonês, do inglês, e a única tradução que fica meio cagada quando você joga isso dentro de um Google Tradutor é de espanhol. Que aí eles adaptaram e isso é fã de tradução. Porque também não tem tradução oficial. E sobre a Genki Dama que Frieza recebeu, foi dito por Goku que ele recolheu a energia das estrelas próximas, e que o ataque tinha tanto poder que ele ficou com medo de destruir o planeta. Foi dito que o poder da Genki Dama basicamente escala. O que você retira de energia, você usa. Se tirar energia de um planeta, ela será capaz de destruir um planeta. Se tirar energia de uma estrela, será capaz de destruir uma estrela. Ou deixo o vídeo para vocês verem. Eu vou falar mais uma vez. A técnica Genkidama é um poder especial que recebe aos poucos todos os tipos de energia proveniente das plantas, dos animais e dos seres humanos. Se você a usar neste planeta tão pequeno, vai destruí-lo completamente. Já que tem um poder extraordinário, o tamanho da terra onde você vai lutar é incomparável. E se a grande energia do Sol estiver do seu lado, a Genkidama vai ser colossal. Mas se não dominar a técnica muito bem, pode destruir seu próprio planeta, que você deve proteger. Faça todo o possível para não utilizá-la. Só tem o direito de fazer isso uma vez, se não houver outra alternativa. Entendido? Entendido. Farei o possível para cuidar de tudo só com o Kaioken. Eu gostei que você gravou a tela do seu monitor com o celular. Tem outras formas de você conseguir isso, irmão. Depois eu te conto. Mas aí aqui você vai traduzir, deixa eu ver, que tá escrito do inglês, do japonês. Aí, vamos ver. Se eu pegar a energia, eu posso acabar destruindo o mundo inteiro. Sim, de fato isso. Eu vai pegar a energia da estrela. O que você não tá entendendo aí, que tá escrito no mangá, que tá, inclusive da página que você trouxe no seu vídeo anterior, lá naquele vídeo primeiro lá que você trouxe, é que pega uma pequena parte. Assim como o Goku não pega toda a energia da Terra, matando todos os seus seres vivos e matando todo o planeta, quando ele faz uma Genkidama pegando a energia da estrela, de um sol, de uma lua, de um corpo celeste, ele não pega toda a energia. Está escrito no mangá. Eu vou esperar a sua explicação, depois eu vou te mostrar isso aí. Na verdade, ele pegou o poder das estrelas próximas só no começo. Depois foi de todo o universo. Eu não falei porque seria muito polêmico, então deixei no mínimo do mínimo. Mesmo você não concordando com o primeiro argumento sobre isso, a Genkidama tinha coletado a energia de todo o universo, respaldado tanto pelo anime, mangá, guias, etc. Eu não estou fazendo cálculo nenhum aqui, mas não importa o cálculo que você fizer. O ataque potencial da Genkidama vai superar em muito o nível do sistema solar. Sim, a Genkidama na Terra tinha um nível planetário, minimamente. Vegeta anteriormente recebeu um ataque. Calma lá que eu vou pegar a página do mangá que você não colocou nesse vídeo, mas que estava no anterior, mas eu tenho essa página salva aqui. Calma lá que a gente já vai ver isso direitinho. Vamos ver realmente o que o Kaiô disse. Foi isso aqui. Vamos pegar a tradução disso aqui. Foi isso aqui. Basicamente, o que o Kaiô disse pro Goku, tanto no inglês quanto na tradução. Você pode ler isso no mangá. Se você mesmo trouxe a página em inglês e as duas praticamente dizem a mesma coisa. Deixa eu explicar de novo. A Genkidama ou esfera de energia da natureza é uma técnica que recolhe uma pequena
porção, uma pequena parte. Em inglês ele fala até, pega emprestado uma pequena parte da energia de cada elemento da natureza. Ó, pequena parte. Presta bem atenção na parte de falar pequena parte. Por que é importante frisar a parte que ele fala pequena parte? Então, como que é isso? Como que é isso? É só você pegar, assim, quando o Goku vai lá em Namekusei, utilizar isso aí. O que o Kuririn reconhece imediatamente quando o Goku tá fazendo a Genkidama, ele diz que é a Genkidama e tal. E assim, é o golpe secreto do Sr. Kaiô. Até o Piccolo depois faz um comentário safado disso aí. Então, o próprio Kuririn fala, ele pega emprestado um pouco da energia de todos os seres vivos ao redor, plantas e tal. Por quê? Porque o Kuririn teve a explicação que o Goku disse ao Kuririn de como a técnica funciona. Então, ele cria essa esfera poderosa, é uma pequena parte. Por que pequena parte? Porque não é toda a parte. Entendeu? Assim, eu não tô fazendo o cálculo. É você que não entendeu a técnica certa. A técnica é bem clara. Pega uma pequena parte, ou seja, é uma fração do todo. Esse é o todo. Vou pegar aqui, por exemplo, este controle aqui é o todo. Vamos supor que eu pego uma pequena parte e tiro um pedaço do todo e uso para fazer a técnica. Um pedaço não equivale ao todo. Uma parte da energia da Terra não é toda a energia da Terra. Uma parte da energia do planeta não é toda a energia do planeta. Uma parte da energia de um ser vivo não é toda a energia do ser vivo, porque ninguém morre dando uma pequena parte da energia, porque ele precisa dessa energia para viver. Então por isso que os seres vivos não morrem, os planetas não morrem. O Sol, se ele pegar uma pequena parte do Sol, não é a energia toda do Sol, é uma pequena parte. Tá escrito isso no mangá. Tá muito bem detalhado. Então um não equivale ao outro. E aí assim, você ainda me disse no seu vídeo que, pera, a Genkidama no final tava pegando a energia das estrelas de Namekusei? Estrelas? Sério? Em que parte ele fala isso? Vamos dar uma olhada nas páginas do mangá? Só de fá? Vamos ver como foi essa Genkidama que você disse que tinha o poder de destruir o sistema solar? Vamos dar uma olhada no mangá, vai. Vamos deixar o mangá responder essa pra mim, pra você? Vai ser legal. Vai lá, mangá. Vamos pegar isso direito pra gente entender. Vamos começar pela parte onde o Kuririn entende que aquilo ali é uma Genkidama e ele explica como a Genkidama funciona, que ele vai pegar uma pequena parte da energia de todos os seres vivos ao redor e etc, a explicação que a gente já deu aqui. E aí, logo em sequência, o Gohan pensa, mas vai funcionar com Frieza? Esse planeta tem bem menos seres vivos do que a Terra. Menos seres vivos do que a Terra significa que a Genkidama vai ter menos energia de seres vivos para se tornar maior. E nesse caso, o próprio Goku percebe esse detalhe e assim, ele também afirma que é uma técnica muito poderosa que pode destruir o planeta. Só que ele não consegue destruir se ele não conseguir destruir o Freeza, o universo inteiro vai correr risco. Então, ele pede energia a todos os planetas vizinhos, os mundos vizinhos. E nesse caso, vamos supor que isso inclua as duas luas e, já que a gente falou de Sol, no caso de Namekusei, ele tá orbitando 3 estrelas. Namekusei está orbitando 3 estrelas conforme as duas luas orbitam ele, e esse conjunto de sistema planetário está orbitando 3 estrelas. Mas em nenhum momento ele falou estrela, ele falou de planetas vizinhos. E aí, o próprio Kuririn percebe que a Genkidama está com um tamanho maior, então provavelmente o Goku está reunindo o Ki dos planetas vizinhos também. E aí, assim, aquele ponto, pera aí, o Freeza ainda não percebeu? Se quando o Freeza perceber, vai dar uma puta merda. E nesse ponto, o Piccolo pega um pouco de Ki do Gohan e do Kuririn para ficar um pouco mais recarregado, porque ele também estava com Ki baixo. E vai para cima do Freeza, que já tinha nocauteado, mas agredido o Goku, né? Porque ele percebeu.
E aí ele vê a esfera no céu e aí o Goku pensa, acabou o plano, o Freeza vai desviar e ferrou tudo. E é nesse ponto que o Piccolo chega com uma bicuda na cara do Freeza e aí fala pro Goku, termina de uma vez só. E aí o próprio o próprio Goku, ele vai falar que ainda não tá pronta, falta um pouco mais. Ele não tem energia o suficiente para isso, assim, não é o suficiente para derrotar Freeza. Faltando um pouco mais, passa-se um tempo até que ele fala, não, beleza, acabou. E não passou muito tempo, passou um pouco mais de tempo e ele terminou, ele de fato tava terminando ali. E aí ele arremessa isso contra o Freeza e aí falha, né, no caso. Mas notem que em nenhum momento ele falou que pegou energia de todo o universo, ou que ele pegou energia de todas as estrelas, que ele pegou energia do planeta inteiro. O mangá deixa claro que ele pegou uma parte de cada parte desse todo para formar aquela esfera grande. Uma Genkidama bem grande, por sinal. Mas não foi o suficiente. E aí, meus queridos, se não foi o suficiente, o Freeza não tem nem o nível daquilo que as pessoas teorizaram, né? Ele vai ter o nível de estrela, porque a energia da estrela para ele é equivalente a destruir uma estrela. Não, porque é pequena parte para formar uma coisa maior. Então ele vai pegando pequena parte e não formou uma coisa que não era nem maior, nem mais poderosa do que o próprio planeta de Namekusei, que de fato aguentou a explosão da sua superfície. O Freeza aguentou, o planeta aguentou. Fazer o quê? Pequena parte. E aí eu vou perguntar pra você, Júlio, da onde tu tirou que pegou energia do universo inteiro que você não queria apelar? Você não queria apelar porque você não tinha fonte disso, né? Foi quando o Gyro finalmente entendeu. Porque o mangá, a história do mangá não é. Onde é que tá escrito pegou energia do universo inteiro aí? Não tá. Porque isso não aconteceu. Não tá escrito aí, cara. Pelo amor de Deus. Pega o que tá escrito. Não fica baseando a teoria só da sua cabeça. Trabalha com o mangá. Trabalha com o que tá preto no branco. O que o autor escreveu na obra. E nesse caso deu errado. Então, não, a Genkidama não tem poder para destruir um sistema solar. Por quê? Porque ela não tem nem poder equivalente àquilo que ela pega de energia. Por quê? Porque ela pega uma pequena parte. E essa pequena parte refuta toda essa história de Genkidama. E quer saber onde nós temos até uma hipérbole aí? Lembra que o Kaiô do Norte disse pro Goku que naquele planetinha a Genkidama tinha poder suficiente para explodir o planeta todo? E aí o Goku usa a Genkidama logo após dominá-la por completo, segundo palavras do próprio Kaiô do Norte, para destruir o quê? Um tijolão. E obviamente era uma hipérbole, porque aquele pedaço de pedra de terra não era o equivalente ao planeta nem do Kaiô, quem dirá um planeta Terra. Essa foi fácil. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. Então, assim, eu tô usando o próprio mangá. No mangá ele usou a Genkidama com poder que ele colheu do planeta do Sr. Kaiô, no planeta do Sr. Kaiô, atingindo um objeto lançado ao redor do planeta do Sr. Kaiô. Nem o carro, nem a casa, nem as árvores, nada no planeta do Sr. Kaiô sofreu dano algum. É um tijolão, ele destruiu um tijolão. O poder reunido da Genkidama no planeta do Sr. Kaiô destruiu um tijolão e o impacto não afetou nem o planeta em nada. O planetinha com 18 metros de diâmetro. 18 metros de diâmetro. Cara, fica complicado. Assim, eu não tô dizendo que a Genkidama é tipo uma técnica fraca. Não é fraca, ela é forte pra caralho. Só que, obviamente, o Kaiô tava se vangloriando. Não, minha técnica é forte pra caralho. Você vai usar ela, vai dar uma destruição da porra. Dá pra destruir um planeta com a Genkidama? Dá, com certeza dá. Entretanto, ela não vai ter a força do planeta dentro do planeta que ela pegou, que ela foi reunida a energia. Por quê? Porque é uma pequena fração. Ele pega emprestado uma pequena parte do todo. E uma pequena parte do todo não é o todo.
Pequena parte, todo. Esse é o todo. Isso aqui é uma pequena parte, é uma fração. Que era o equivalente a um tijolão. Segundo o próprio Kaiô do Norte. E assim, é o que tá no mangá. Não sou eu que tô falando. É o Kaiô que tá falando, é o que aconteceu no planeta do Sr. Kaiô contra a própria fala do Sr. Kaiô. Obviamente, era um hipérbole para enaltecer a técnica. Pode ser usada para destruir um planeta todo se atingir o ponto certo, capaz de expandir ali e BUM! Pode, mas nesse caso faltou pegar um pouco mais de energia. E nesse caso eu tenho que considerar que o Kaiô não levantou a mão, o Bubbles não levantou a mão, o Greg nem existe nessa parte da história. O Greg foi se tornar canônico lá em Dragon Ball Super. Mas de qualquer forma, aconteceu. Ele usou a Genkidama no planeta do Kaiô do Norte e destruiu um tijolão. O restante do planeta ficou inteiraço. Um planeta sem volume nenhum, praticamente uma minúscula fração de volume. E mesmo com a energia que ele pegou, como é uma pequena fração, destruiu o equivalente a uma pequena fração. É simples, ele pega uma pequena fração de energia, essa energia vai ser equivalente a destruir uma pequena fração. Se ele tiver reunido se a Genkidama matasse todos os seres vivos, deixasse o planeta estéreo, tomasse toda a energia do local, como é, por exemplo, o Moro devorando planetas, ok. Se o Goku fosse um cara maldoso e ele roubasse a energia do planeta e não pegasse emprestado, ele falasse, não, beleza, dá tudo aí, dá tudo. Matasse todos os seres vivos, matasse todo o planeta, deixasse tudo estéreo, aí ele vai ter energia equivalente ao todo o planeta. Mas como é só uma pequena fração, planeta todo, esse pequena porcentagem não é o todo. É como você dizer que, olha, eu peguei 5%, não, 10% da energia de um planeta e vou destruir o planeta 100%. 10 é maior que 100? Não é. 10 é maior do que 90? Se eu tirei 10 e ficou 90 ainda sobrando, o 90 vai aguentar o 10. Lógica básica, aconteceu no mangá. Eu não tô dando exemplo, eu inventei. Tá a porcaria do mangá na parte. Você quer saber qual que é o mangá? Olha, é o capítulo 18. Capítulo 18 não, na verdade é a edição 18 do mangá de Dragon Ball. Pode pegar aí. Abre aí, edição 18 do mangá de Dragon Ball. É lá que vai acontecer essa cena. Legal, né? Como é bom saber o mangá e o que acontece no mangá, né? Legal, é fabuloso. Eu garanto que você não lembrava que isso aconteceu. Que você nem lembrava que essa Genkidama foi usada no mangá, no planeta do Kaiô do Norte, como uma demonstração do seu poder. E ele destruiu um tijolão em alta velocidade. Mas é uma alta velocidade, assim, o Goku estava treinando a sua destreza, ele reuniu o poder, o Kaiô afirma, você dominou por completo, parabéns, esplêndido, não esperava que isso acontecesse, e de fato ele fez. O Goku é um gênio das artes marciais e ele conseguiu dominar a técnica com perfeição. E mesmo assim, o que mostra que a fala do Kaiô era só um exagero para dar uma enaltecida na técnica, falar, caralho, que técnica foda. Tá aí. Tanto que na Terra, a Terra também ficou inteira. Tanto que nem na Namekusei, que tem o tamanho da Terra, a Namekusei ficou inteira. E olha que na Namekusei ele pegou muito mais energia, porque ele pegou de Namekusei e uma porcentagem dos mundos ao redor de Namekusei. E vamos supor que ele pegou a energia, uma pequena parte da energia das estrelas que são as âncoras do planeta de Namekusei, porque ele orbita essas 3 estrelas e mesmo com 2 luas, sendo uma delas com atmosfera, não é estéreo, ou seja, tem atmosfera, provavelmente pode existir até vida nessa lua de Namekusei. Não sabemos, porque nunca entramos a fundo nessa lua. O máximo que a gente viu é que ela existe, porque tá no mangá, que essa lua tá lá. E Namekusei aguentou. Então, e a parte que pega energia do universo inteiro, não sei de onde você tirou. Mas do mangá, não foi. Pelo menos não do mangá. Você pode ter pego essa informação de algum outro lugar, mas do mangá, não foi. E aí eu lamento por você, mas o mangá te derrotou aí, acabou com essa falácia. Se você conseguir mostrar que no mangá ele disse, não, pegou energia das 3 estrelas,
a qual o planeta Namekusei orbita, dos mundos ao redor, do universo todo. No mangá, no mangá não foi do mangá que você pegou, não. Não foi. Lamento, mas não foi do mangá. O mangá não diz isso em nenhum momento. Porque, onde é que ele usa a Genkidama na Namekusei? Em que mangá isso acontece? Bom, é o volume 27. Se eu não estou enganado, é o 27, é o 27. Isso, é o 27. No 28 ele já é Super Saiyajin e tal. Pra quem comprou, pra quem coleciona Dragon Ball, vai ser fácil de achar. Abre aí a sua coleção. Se você tem PDF, pode olhar aí, abre o PDF que você vai ver. É isso que acontece. Então, vamos continuar o vídeo pra ver se você fala mais alguma coisa interessante. Porque, por enquanto, tá muito fácil de refutar. Eu não estou fazendo cálculo nenhum aqui, mas não importa o cálculo que você fizer. O ataque potencial da Genkidama vai superar em muito o nível do sistema solar. Sim, a Genkidama na Terra tinha um nível planetário, minimamente. Vegeta anteriormente recebeu um ataque planetário amplificado várias vezes pelo Kaioken. Mesmo assim, o máximo que fez foi deixar Vegeta um pouco nervoso. O Kuririn mesmo disse que a Genkidama tinha um poder incrível. Kuririn via o Power Scaling interno da obra. Considera que é superior ao Mestre Kami, que é nível planetário. Foi totalmente razoável que Vegeta sobrevivesse a Genkidama. Sim, Vegeta foi ferido por uma espada, mas temos que lembrar que isso aconteceu porque ele estava com a guarda baixa. Cortaram sua cauda, que é o ponto fraco dos Saiyajins. Então, cortaram a cauda do Vegeta. Vamos supor que ele tinha 18.000 de poder. Ozaru vezes 10, 180. Com uma katana feita na terra comum. Cortou pele, carne, osso, músculo. Ozaru. E aí você vai me dizer que a resistência de um Ozaru com 180.000 de poder é inferior a uma espada da terra? É tipo eu cortar titânio com aço, com ferro. Supondo que o Yajirobe tenha 1000 de poder, que ele seja superior ao Raditz, que a gente sabe que ele não é. São 180.000 de poder. Seria o ponto fraco só 0,1% da resistência total de 180.000? A cauda de um Ozaru é tão frágil assim? Eu duvido muito que seja tão frágil. Porque tem pele, tem osso. Eu sei que é um ponto fraco. E aí entra pra vocês a definição de ponto fraco. Eu vou dar um exemplo fabuloso de um personagem que eu gosto muito, que é muito poderoso, e eu admito que é muito poderoso. Superman. As fraquezas do Superman são mesma força equivalente, ou seja, você consegue causar dano na invulnerabilidade física do Superman, porque se você tem a mesma força, a mesma resistência que ele, você consegue causar dano nele. Fato. E a fraqueza é kryptonita ou magia. E sabe qual que é o lance? A magia só causa dano ao Superman porque ela ignora a resistência do Superman, porque a resistência do Superman não é mágica. A resistência do Superman mágica é igual a de um ser vivo comum. Ele não tem poderes mágicos. Então, a resistência dele é igual a de um ser humano comum, igual de qualquer pessoa. É igual a de um ser vivo comum, que não domina a magia. Então, desse caso, de fato, no Superman, você atingi-lo com magia, vai ter o mesmo dano que causaria alguém que não tem resistência à magia. Porque ele também não tem resistência à magia. Então, é isso. Já em um Ozaru, a resistência física dele não é um ponto fraco aonde... Não, ele é muito frágil ali na cauda. E qualquer ataque, se eu der um tiro na cauda de um Ozaru com uma 9mm, eu vou arrancar a cauda dele. Eu não vou. A espada do Yajirobe é muito superior a qualquer armamento. Se eu tivesse uma bala com explosão nuclear
O Vegeta teria resistência, mas uma bala comum, um pedaço de metal comum, se eu desse um tiro de .50, que certamente é mais forte que uma espadada, porque ele atravessa a rocha, atravessa diversas coisas, assim como a espada verde provavelmente cortaria uma rocha, um tiro de .50 arrancaria a cauda do Vegeta? Eu duvido. Eu acho que o Vegeta é mais forte que esse tipo de armamento. Eu acho que ele tancaria de boa. Eu acho que ele rebateria a bala com a cauda. Facilmente. Eu acho que não tem força. Mas aí uma espada de aço normal da Terra é superior a 180 mil de poder? Não. O fato é, a resistência, mesmo que eu vá julgar que 180 mil esteja focado na cauda, não era para causar um dano tão grande. Então isso mostra que assim, Dragon Ball tem aqui assim, uns desníveis, assim, umas incongruências no nível de poder que é explorável pra gente definir quem é mais forte que o quê. Só que nesse caso dá pra cortar com uma espada normal. Se eu botar Miyamoto Musashi de Baki, que corta um blindado, com uma katana normal, cortaria a cauda do Vegeta Ozaru com 180 mil de poder? Pra que serve esse nível de poder se o cara normal, um ser humano comum da Terra que existiu, não igual o Baki, claro, não igual o Miyamoto Musashi do nível do Baki, porque lá ele é upado pra caralho, mas é um ser humano comum. O Yajirobe é muito mais forte, é puta poderoso, é um exímio mestre espadachim, acima dos níveis de domínio da espada, maior do que qualquer pessoa. Não, o Yajirobe é um covarde. E ele cortou osso de um Ozaru. Entendeu como você usar isso como parâmetro de comparação não vai ajudar você, querido? Júlio, eu tô tentando te ajudar, mas é um exemplo ruim. A sua argumentação poderia ser um pouco melhor. Desculpa dizer isso, mas dava pra ser um pouco melhor. Mas é de fato quase impossível você vencer esse tipo de lógica, de debate. Por quê? Porque a obra defende o contrário. O Akira Toriyama tá do meu lado. O mangá que ele escreveu tá comigo. Ele não tá te ajudando, ele tá me ajudando. Ele tá tipo, o Akira, sabe, ele vem aqui assim, ó. Eu não falei isso aí não, cara. Ó, ele não tá lendo o mangá direito. Dá uma lida no mangá que ele vai ver o que eu quis dizer. Obrigado, Akira. Valeu. Você é incrível. Eu te respeitarei nessa vida, na próxima, no pós-vida. Por quê? Porque é uma obra que eu amo, que eu adoro, mas eu não, assim, você é um hater. Hater porra nenhuma, você que é hater. Não você, Júlio. A pessoa que acha que, pra pessoa entender o mangá e dizer que, olha, não é bem assim, ele tava desenhando uma coisa diferente do que você pensa. Eu só tô defendendo a visão do autor. É o que o autor colocou na obra. E aí, assim, para parâmetro de comparação, eu vou usar o que o autor disse, o que o autor colocou na obra. Eu não vou inventar a história, tá tudo no mangá. Tanto que, você não tá vendo eu usar nada fora do mangá. Eu nem preciso. Entendeu que como uma pessoa que usando só o mangá facilmente consegue refutar as histórias dos fãs? É o autor que tá errado? Ou é você que tá pensando uma coisa que não tá na obra? Lamento dizer isso, mas acaba sendo fácil refutar esse tipo de coisa. E calma que eu ainda vou terminar de ver o seu vídeo e ainda vamos fazer a parte 3. Então, bora lá pra parte da continuidade. Kuririn só ia matar o Vegeta com a espada porque ele estava extremamente fraco, com 0 de energia, e a energia é extremamente essencial no mundo de Dragon Ball. Mas quando ele era Ozaru, ele tinha 180 mil de poder. Eu estou defendendo que o Vegeta, no momento que a sua cauda foi cortada, tinha 180 mil de poder. Você discorda? Se você discorda, pode falar. Não, eu discordo. Ele não tinha 180 mil de poder. Tá bom.
Agora, quando o Kuririn atacou o Vegeta, ele já tinha sido esmagado pelo Gohan, e aí sim, o seu poder, que já tinha diminuído, porque ele perdeu a cauda, e ele foi esmagado pelo Gohan, já tava no mínimo. O Vegeta tava vivo, mas tava pedindo arrego. A Bulma, com um armamento mais pesado, teria causado dano no Vegeta ali. Lamento, mas é um fato. E isso não vai ajudar você com o Cell. Pois permite que os seres vivos transcendam além do corpo físico. Isso eu vou explicar mais para frente. Dessa vez, não só a Terra vai explodir, mas todo o sistema solar, sem deixar o menor vestígio. Vamos pra parte 3 pra ver se salva alguma coisa, porque até agora... Júlio, eu te agradeço muito. Mas... foi fácil. O mangá, que é a principal via de trazer a história de Dragon Ball, escrita pelo próprio Akira Toriyama. Só ele escreveu isso tudo. Ele sozinho fez isso aí. Derrota tudo aquilo que você trouxe de argumento. Ah, meu Deus, não, o Akira tá te vencendo. Aí é difícil vencer o Akira. Eu não venceria o Akira. Se o meu argumento fosse diferente desse e eu tivesse que derrotar o Akira, eu perco. Porque ele é o autor. Se o que ele botou na obra é a vontade dele, a palavra dele, for refutar o que eu estou falando, porque é o que está na obra que vai definir, que vai ser canônico, porque é o que ele escreveu, a história é por parte dele. Eu também sou um autor de história. Se o que eu disse na minha história refutar o que os fãs pensam sobre a minha história vai ser sempre vencedora, porque foi o que eu escrevi. O que eu disser fora da minha história é um acréscimo. Pode ajudar ou pode atrapalhar, mas sempre vai valer o que está na obra. Se você pegar um livro publicado por mim e ele contradizer o que está descrito na minha própria história com as minhas falas, as pessoas têm que se basear no que eu escrevi na história. Se eles vão julgando a minha história é uma coisa, o que eu falo fora da história é outra. Só que nesse caso, nem fala fora da história vai ter. E é por isso que é tão simples entender, refutar e trazer esses argumentos, e qualquer debate com qualquer pessoa vai ser muito fácil. Não é você. Meu querido, não é você. Apesar que você se baseou em uma coisa muito fraca, mas se você pudesse se basear em umas coisas mais fortes, isso poderia me dar um trabalho um pouco maior. Mas infelizmente não tem sobre o que você se respaldar. É isso que eu quero te mostrar. O respaldo com base na obra vence o respaldo sem base, que é o respaldo definido por fãs, pela interpretação de fãs. A interpretação da fandom não é a mesma do autor. Praise the sun, man. Praise the sun. É isso que a minha camiseta diz. Então, meu querido, te agradeço e vamos ver a sua terceira parte. Porque até o momento... tranquilo. Mas eu te adoro, cara. Mano, você é da hora. Você é foda, meu irmão. Valeu, porque tudo que você tá trazendo só me agrega, só faz isso parecer muito mais legal, me dá material. E trocar essa ideia com outra pessoa que é muito fã da obra, porque de fato você ama a obra tanto quanto eu, é maravilhoso. Mas eu quero te trazer o ponto de vista lógico das coisas, para que você entenda que o que está escrito na obra nem sempre vai ser aquilo que você interpreta. E às vezes a gente, pela emoção, interpreta um pouco diferente. A emoção não vence a lógica. É por isso que muito petista não entende o que de fato é a realidade. Entendeu? A realidade, a lógica sempre sobrepõe as emoções. E se você fosse basear naquilo que você sente ao invés daquilo que está escrito, aquilo que está escrito vai vencer aquilo que você sente. Então, muita calma nessa hora e vamos continuar
porque você fez uma parte 3, eu nem assisti ainda, vou assistir agora, e com base no que você escreveu, eu vou continuar os argumentos. Só pelo fato de Cell ser mais forte que Frieza, ele facilmente se escala no nível sistema solar. Eu mesmo acho que já poderia acabar o vídeo agora que afirmei o suficiente, mas vou explicar, de um jeito que não tenha mas. Até agora foi tão fácil refutar. Isso é difícil você conseguir agora, aos 45 segundos. Tem que marcar um gol. Um gol, porque até agora a goleada tá pra mim. Desculpa. Interpretações. Essa, linda e amada tradução brasileira, é um erro de tradução. Na fala japonesa original, Cell fala que acumulou uma quantidade absurda de energia para destruir a Terra e o sistema solar. Está claro que Cell ia destruir o sistema solar com um Super Kamehameha. Isso é apoiado por Dragon Ball Kakarot, que afirma que Cell, que aquele Kamehameha tinha poder suficiente para destruir o sistema solar. Sendo... Vamos ler o que você falou antes de refutar o que você falou. Com certeza o personagem com a capacidade de sentir energia vão se cagar de medo. À toa? Peraí, se foi irônico aqui? Ou você quis, faltou um não aí. Além disso, o mangá de Dragon Ball é simples e fácil de entender para as pessoas. O autor tem uma postura firme com as palavras e não fica perdendo tempo com palavras desnecessárias. E é por isso que hipérbole é necessário, porque hipérbole resume palavras. Ao invés de eu dizer, olha, eu tenho um poder imensurável, aonde eu consigo, de fato, causar uma destruição grandiosa o suficiente para comparar a destruição do poder necessário para o sistema solar, ele pode dizer, através de uma hipérbole, eu tenho Ki suficiente para destruir o sistema solar inteiro. O que ainda fica divergente de destruir o sistema solar inteiro com um ataque só ou um objeto cósmico de cada vez. Que é a interpretação mais bondosa que dá pra fazer da fala do céu. E a gente já refutou essa fala de não é hipérbole. Já foi refutada, até porque eu já dei outro exemplo de hipérbole e dá pra fazer mais pelo menos uns 5 ou 6 exemplos de hipérboles até chegar nessa fase. E se vacilar dá pra colocar hipérbole e mostrar que era hipérbole até depois da saga Cell. Muito depois da saga Cell até dá. Mas por enquanto você tá falhando nisso. Que os personagens de Dragon Ball podem sentir a energia de forma precisa também é apoiado por guias em japonês, que falam que Gohan refletiu um ataque que poderia destruir todo o sistema solar. Outra coisa interessante que eu poderia mostrar para vocês é que um site de Dragon Ball de origem japonesa interpretou que Cell ia destruir o sistema solar, mostrando que até o pessoal do Japão entende isso. Essa informação aqui vale de nada. Aí você disse uma verdade, essa informação que vale de nada. Porque, primeiro, porque a sinopse não pode sobrepor o que o mangá escreveu. E o mangá, se ele é um hipérbole, a sinopse não pode dizer diferente. Você já imaginou que muito louco ia ser? Olha, o céu pode destruir o sistema solar, mais um planeta de cada vez. Seria estranho, né? Que tipo de material marketing promocional, como é os materiais bônus, refutariam que a hipérbole do mangá? Não faz sentido. Então, argumento fraco de novo. Ai, Júlio, pelo amor de Deus, se baseia na obra. Para de se basear em... Não, mas eu achei uma sinopse em japonês uma vez que diz a mesma coisa que a hipérbole diz. Eles só reafirmam o que a hipérbole fala, o que não deixa de ser hipérbole. Mas é interessante, isso aqui muito bem pode ser utilizado. Só não valeria se estivesse contradizendo Pera aí. Tradução 1. Cell estava embriagado com seu próprio poder. Embriagado.
Você trouxe a tradução 1. Cell estava embriagado com o seu próprio poder. Dr. Gero, através do que ele esperava ao redor do que seria ver a forma perfeita, o Kamehameha do céu cresceu e era poderoso o suficiente não apenas para destruir a Terra, mas todo o sistema solar. Tradução 1. Note: embriagado com o seu próprio poder. A tradução diz que o céu estava em êxtase com o seu próprio poder e superestimando, porque essa é a tradução real. Embriagado com o seu próprio poder. Vamos supor, Crono, embriagado com as suas próprias habilidades em direção, achou que poderia vencer uma corrida de kart contra pilotos muito mais experientes. E de fato essa é uma história real. Eu larguei em 22º e cheguei em 4º. O terceiro colocado era uma menina que pesava 50 quilos, eu peso 90. Na reta, desgraçado, embora. Eu, superestimando as minhas habilidades, achei que eu conseguiria vencê-la. E de fato eu cheguei colado na traseira dela, mas negava na hora da reta de receber a bandeirada, afinal não dava pra passar. Nas curvas eu chegava bem perto. Sabe o que significa embriagado com o seu próprio poder? Como tá escrito na porcaria da tradução que você trouxe. Superestimando as suas próprias habilidades, como eu fiz na ocasião onde eu corri de kart contra várias pessoas, e dessas pessoas, 3 delas já eram corredores frequentes, o que pra mim foi foda, porque o segundo e o primeiro lugar sempre venciam, e o terceiro lugar era uma menina extremamente mais leve, e como corremos sem lastro dentro do kart e na reta eu não tinha como chegar nessa menina, eu superestimei as minhas próprias habilidades e cheguei em 4º, mesmo largando 22º, porque eu errei na volta classificatória. E aí, assim, eu errei, e ao invés de eu receber a bandeirada classificando a minha volta, eu fui pro box. Aí eu fui burro, larguei em último. E aí na corrida o máximo que eu pude fazer é chegar nos melhores, e não venci os melhores, porque eu estava embriagado com o meu próprio poder. É um exemplo da vida real. Mas calma, vamos pegar a tradução 2. Cell estava intoxicado com o seu próprio poder, acreditava que alcançou o estado da perfeição que o Dr. Gero tanto queria alcançar. O Kamehameha continuou a ganhar energia, se tornando capaz de destruir não apenas a Terra, mas todo o sistema solar. O que as duas traduções são iguais e mantém o sentido de Cell estava superestimando as suas habilidades. Ô Júlio, você tá tentando me refutar, ou tá me ajudando? Sério? O que você trouxe acabou de me ajudar pra caralho. Porque aí, no que você trouxe, mostra que o Cell estava superestimando suas próprias habilidades. Júlio, vai fazer um curso de inglês, caralho! Pelo amor de Deus, vai fazer um Duolingo, vai fazer um English, vai fazer um Wizard, vai fazer, sei lá, uma escola americana, vai pro Canadá, Estados Unidos, fala com mamãe, eu tô tomando um pau na internet, eu preciso saber inglês, porque japonês é foda. Um cursinho de inglês dá pra você fazer, Júlio. E você traz uma tradução que te fode, cara. Porra! Júlio, dificulta um pouco mais, cara. Não, você falou ao meu favor de novo. Júlio, tá na sua scan, eu nem peguei nada. Tô no teu vídeo. Tá escrito aqui, ó. Porra, o que você trouxe fudeu tudo que você falou até agora.
Cell superestimando as suas próprias habilidades, embriagado com seu próprio poder, intoxicado com a sua própria força. Matou o seu argumento. Calma, Júlio, lê direito o que você tá trazendo, cara. Tá difícil você marcar um gol. Porra, mano. Bem pode ser utilizado. Só não valeria se estivesse contradizendo completamente a obra. O site oficial de Dragon Ball confirmou que Cell pode destruir o sistema. O site oficial de Dragon Cell lançou um Kamehameha poderoso o suficiente para destruir todo o sistema solar. E aí ele continua entregando a fala do Cell com base naquilo que você postou. Embriagado com seu próprio poder. Caralho, mano, o que você postou antes acabou matando o seu argumento seguinte. Eu nem precisei buscar nada, nem fui no mangá e nem pesquisei nada, tá no que você falou, o seu argumento anterior matou esse. Lê direito, cara, o cursinho de inglês vai fazer uma diferença na sua vida, mano. Se você quer continuar trazendo conteúdo de Dragon Ball, eu te apoio, eu quero que você seja um cara de sucesso, certíssimo, cara, tá certo, você tem que trazer. Mas faz um curso de inglês, pelo amor de Deus, pra você ler a porra que você tá trazendo. Eu nem precisei ir longe. Sabe aquele meme do Easy? Desculpa, mas Easy! Você falou contra você mesmo, eu nem tô me esforçando, cara, não. Ai, meu Deus, eu já acabei. Tinha uns gotinhos ainda. Porra, Júlio, não, cara, não, o seu scan te refutou com a scan seguinte, meu Deus, matou uma, matou a outra. Meu Deus. Ball confirmou que Cell pode destruir o sistema solar 2 vezes, tanto o legendário quanto o guia específico. Aí você termina de enterrar o seu argumento. Cell surpreso com o seu próprio poder, além da sua forma perfeita, e pegou. Além disso, trouxe muito para perto. Ele construiu através do próprio Ki como destruir o próprio sistema solar e soltou um grande Kamehameha. E Gohan superou esse tremendo Ki, essa poderosa, tremendosa força, e escutando a voz do Goku em sua cabeça, o que auxiliada pelo Sr. Gohan, pelo Sr. Kaiô, né? Gohan, encorajado pelo seu pai, pela voz do seu pai, contra-atacou com o seu próprio Kamehameha. Matou. Porque Cell, surpreso com a sua própria força, sem entender a sua própria força, porque conforme você disse anteriormente, embriagado pelo seu próprio poder, superestimando as suas habilidades, porque essa é a tradução ok de embriagado com o seu próprio poder, surpreso com o seu próprio poder, ou seja, superestimando o seu próprio poder. E aí assim, e você traz em espanhol: o androide acumulou energia como lá para destruir todo o sistema solar, o que não refuta em nada, o que só corrobora com as informações que você trouxe anteriormente, onde o Cell estava superestimando suas habilidades. Será que alguma coisa estava aí? Será? Do episódio falam novamente que Cell estava carregando uma energia forte, suficiente para destruir o sistema solar, mesmo que ele só tivesse falado tenho Ki o suficiente para destruir o sistema solar. Não mudaria nada. O Ki no Dragon Ball, além de ser uma energia metafísica. Energia. Aí você vai querer pegar a definição de Ki? Energia metafísica, de fato é por isso que dá pra sentir o Ki no mundo espiritual, e ao mesmo tempo que a distância do mundo real não pode ser sentida, né? Porque o mundo físico é uma coisa e o Ki tem facilidade para atingir a dimensão espiritual, cujo qual em distância não condiz com
sabe? Eles são paralelos, assim. Vamos supor, este é o mundo real, um plano real, e o plano espiritual está sobrepondo. Os dois estão casados aqui, um ponto para outro. Mas como que é composto de 3 energias diferentes, mental, física e espiritual, a parte espiritual pode ser sentida no mundo sobrenatural, o que facilita com que, por exemplo, sentindo o Ki lá no planeta do Kaiô, ou do Kaiô ele sentindo o Ki no plano físico, para cá, que é um plano abaixo, ele consiga teleportar para cá. Da mesma forma que colisões de Ki no plano físico podem chegar facilmente ao mundo espiritual, cuja qual a distância física não existe, porque é um outro plano diferente. Mas como que é composto de energia espiritual também, a energia espiritual também sempre vai vazar para outros planos, nesse caso espirituais. Por isso que o mundo sobrenatural pode facilmente sentir o Ki do plano físico. Eu explico isso melhor no vídeo sobre a cosmologia de Dragon Ball. Isso é bem fácil de entender. É por isso que o Ki pode ser sentido facilmente no planeta do Kaiô do Norte, e não necessariamente o Ki que está sendo sentido na Terra vai ser facilmente sentido num planeta muito distante da Terra, até porque para fazer o teletransporte de um planeta muito distante da Terra, ele precisa que esse Ki seja imenso para que ele consiga sentir essa energia. Isso é a explicação básica de teletransporte. Física é um conceito dentro do mundo de Dragon Ball que permite que seres vivos superem limites usando sua energia. Tanto o autor, os guias, o anime e o mangá confirmam que o Ki escala todos os atributos, Ki é igual a poder. Falso. Refutado pelo próprio céu. Que não vai necessariamente upar, dependendo da transformação, poder, força, velocidade e resistência. Tanto que o Kaioken nerfa resistência. Tanto que Daisan Dankai nerfa velocidade, mas aumenta poder e força. E talvez resistência também. Mas o Kaioken nerfa resistência, Daisan Dankai nerfa força. Depende de como você usa o Ki. Se você usar ele da maneira correta, upando todos os atributos igualmente, o que seria uma transformação saudável, coisa que difere de uma transformação para outra, beleza. No caso da transformação do Super Cell, ele eleva todas as habilidades. Mas, como você mesmo, Júlio, trouxe, Cell embriagado, intoxicado pelo seu próprio poder, o que significa que ele estava superestimando, porque você embriagado não faz um raciocínio lógico, não consegue, na maioria das vezes, a maioria das pessoas não mantém a própria consciência para conseguir trazer coisas lógicas. Quando a sua mente está um pouco diferenciada, a embriaguez, a intoxicação, causa superestimação das suas próprias habilidades. É por isso que muita gente fica bêbada e acha que é o artista marcial supremo. Toma um soco no queixo e cai. Graças a Deus nunca foi a minha realidade. Eu nunca apanhei assim, graças a Deus. Até porque eu sou muito realista, mesmo se eu tiver muito embriagado, que não é o caso. Eu tô pobre, não tenho nem grana suficiente pra bancar muita bebida, não. Na verdade, isso aqui tá vazio, não tem nada aqui. Mas ele não tinha a energia equivalente ao sistema solar. Ele superestimou a sua força. E você trouxe essa fonte, muito obrigado. Você refutou completamente não só o seu vídeo, mas qualquer outra pessoa que trouxesse essa informação, Júlio. Parabéns, você conseguiu refutar as pessoas que concordam com você. Legal, cara. Você chegou mais perto da verdade. Parabéns. Só precisa ler ela direito pra perceber que você trouxe uma coisa, porque você não sabe muito bem de inglês, né? Porque você trouxe um bagulho que fudeu com todo o seu ponto de vista, mas que aprimorou o meu argumento sem que eu precisasse pesquisar. Porque, sinceramente, eu nunca ia atrás dessa entrevista que você trouxe. E, de fato, o que você trouxe fodeu o seu argumento. Força, velocidade e resistência. Ter uma energia de nível sistema solar no mundo de Dragon Ball é o mesmo que ter um poder destrutivo de nível sistema solar. De fato. Cara, eu só tenho a agradecer. Você melhorou sua edição, você melhorou muito bem o que você tem que trazer como fala, etc. Tudo bem que você usa IA pra fazer a sua fala, porque você não quer botar a sua voz aí. Tudo bem, mas quando ele fala Kamehameha, dá uma fisgada no peito, assim, que é foda.
essas coisas nunca vão sair exatamente direito, né? Lamento. Mas, de fato, o que você trouxe corroborou bastante para aquilo que eu já disse. E legal, você mais me ajudou do que atrapalhou. Você mais corroborou com o meu próprio argumento do que fugiu dele. E ok, tudo bem. É o que você poderia trazer no momento para isso. Mas, infelizmente, para você, isso não te ajuda, isso te atrapalhou, meu querido. Lamento, isso te atrapalhou, mas o vídeo melhorou a qualidade, melhorou a visualização das scans, e dessa vez dá para ler, o tempo tá legal, mas isso não vai te ajudar muito, meu querido. Então você acabou de corroborar com o meu argumento, obrigado. E aí vai ficar difícil você fugir desse ponto de vista. Por quê? Por que vai ficar tão difícil? Porque é o seguinte: Cell, embriagado, intoxicado com seu próprio poder, acreditou que poderia ter aqui o suficiente para descer o sistema solar inteiro. Kuran contrapôs este poder com o Ki maior ainda, entusiasmado e empolgado, encorajado pelo seu próprio pai. E no final das contas, o Ki do Gohan foi lançado, superou do céu, matou o céu, atingiu a órbita do sistema solar, ele explodiu dentro do sistema solar e nada aconteceu. Quer uma prova maior que isso? Um Ki superior ao do céu não fez nada com o sistema solar. Matou o seu ponto de vista. Lamento se esse era a sua fonte principal de argumento, porque infelizmente não ajudou. Mas, meu querido, muito obrigado, valeu pelo seu vídeo. E assim, tudo bem que esse vídeo ficou longo pra cacete, me desculpe, pessoal, mas eu tô lançando isso em Black Friday, então vou fazer alguns cupons de desconto para vocês, para comprar alguns itens que eu acho interessantes, que estão com preço baixo no Mercado Livre. Então sigam os links, aproveitem os descontos. Vou falar de vários itens e vou colocar várias coisas aí na descrição. Muito obrigado, valeu, Júlio. Se você quiser fazer um quarta parte, quinta parte, sexta parte, fica à vontade. Mas ó, presta atenção no que você está trazendo de argumento, porque os seus argumentos mais me ajudam do que atrapalham. Ao invés de me refutar, você corrobora com o que eu tô falando. Isso é complicado, meu querido. Lamento, mas acaba ficando complicado para você, meu irmão. Porque quanto mais material você traz, mais a favor ele fala do meu ponto de vista, da minha linha de raciocínio. Mas em todo caso, pessoal, deixa o like, curta, comenta e compartilha. Sigam o Dragão. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer, um e-commerce nerd pra você que também é nerd, cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto, ajudam o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício. Tamo junto. Deixe seu like, o seu curtir, compartilhe, comente se puder. A sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento ajudam a alimentar estes lindos cãezinhos. A família Duque, Duquerini, Duquesa, Chocolate e General Brigadeiro. Ajude-os a monetizar este canal. Você estará dando boa água, boa ração e bons passeios para esses lindos cãezinhos. Deixe seu like já. Hello, ladies and gentlemen. Eu sou Duquesa, princesa da comilança. Deixe seu like, curta, comenta e compartilha. Siga o Dragão, se inscreva e ajude a alimentar os meus bebês. Obrigado. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E
Você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, sigam o dragão, valeu!